Vamos começar orando. Senhor, obrigada por um novo dia, obrigada por uma nova semana, obrigada por um novo ano, Deus, que tu colocas à nossa frente, muita esperança, muito desejo, muita vontade no coração de estar mais perto de ti, Senhor. Tu és tão bom, tu és tão bom. E cada vez que a gente se achega, a gente entende quanto é bom estar contigo mais e mais. E a gente tem esse desejo no nosso coração, Senhor, que hoje nós possamos nos achegar mais a ti, que nós possamos estar verdadeiramente buscando a tua presença mais e mais, desejando no coração a tua presença, que o Senhor possa estar nos conduzindo cada vez mais à tua presença, porque é isso que nós desejamos, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, nos ensinar a estarmos te colocando em primeiro lugar em nossas vidas. Ensina-nos a compreender a tua palavra e mais a amar a tua palavra. Que o Senhor possa nos atrair para si em amor e que possamos cada vez mais estar desejosos no nosso coração de estar junto de ti, da tua presença e permitir que tu conduzas as nossas vidas. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Que bom estarmos aqui juntos de novo. Hoje nós vamos trabalhar no capítulo 14 de Lucas, mais uma vez, aprendendo muito com ele. As pessoas têm dito, eu tenho aprendido tanto, e eu quero dizer de volta, gente, eu tenho aprendido muito em estar preparando a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Você pode pensar que você já sabe, que você já leu, esse é o evangelho, já li várias vezes, já ouvi tantas pregações, mas as histórias, muitas vezes, elas parecem superficiais, né? Assim, já vi antes, já sei. Aí hoje eu vou contar para vocês uma coisa que Deus me contou enquanto eu estava preparando isso aqui. É tão bom porque a gente ouve a voz dele bem especial, né? Bem particular para aquele momento, para aquela hora da gente. É como se ele dissesse assim: você está aqui, eu vou dizer uma coisa para você, sabe? Eu vou dizer uma coisa para você que eu só posso dizer agora, né? Se você não tivesse aqui, você ia ter perdido. Que a gente possa mesmo estar buscando a Deus, né, nesses momentos. Então, só para a gente manter uma sequência, né, o que nós vimos antes? Nós vimos no capítulo 13 de Lucas, a respeito de arrependimento, né, de entrar pela porta estreita, e foi muito interessante, porque foi o último estudo, né, que nós fizemos no ano de 2021, e ele falava sobre o juízo, né, que chega uma hora que você tem que escolher mesmo, né? E aí a gente tem uma escolha somente, a gente se arrepende ou a gente perece. Então, na hora H, não tem muito, Deus é lindo, mas ele é justo, ele veio nos ajudar, ele veio pagar o preço que a gente devia, mas a verdade é o seguinte, a dívida precisa ser paga, né? Ou por ele, ou por nós. A gente que escolhe, mas essa escolha precisa ser feita. E aí a gente viu que Jesus curou num sábado uma mulher que tinha estado presa por 18 anos. 18 anos ela ficou presa por um espírito maligno e o Senhor libertou no sábado. Hoje a gente vai ver a continuação do sábado, viu, minha gente? É o Senhor repetindo. Eu amo essas repetições, mas a gente vê que ele está insistindo em dizer, olha, não é a lei, mas é o coração. Deus quer o seu coração. A lei ajuda a gente a direcionar o nosso coração, porque a gente tem que escolher por aqui, né? Então, a lei nos ajuda a entender o que é certo e o que é errado, mas é o coração que escolhe entre o certo e o errado, né? A gente tem que decidir pelo certo. E aí a gente vê que o dirigente da sinagoga repreendeu as pessoas, mas Jesus falou com ele diretamente, né? Olha, eu sei que você está falando aí. E aí a gente viu as duas parábolas do grão de mostarda e do fermento, lembra a respeito da igreja, né? A respeito do grão de mostarda da árvore que cresceu e que agora abriga
pássaros, a gente já viu que os pássaros podem representar como fermento, né? Os enganos, o pássaro é aquele que vem e tira a semente plantada. A gente precisa estar alerta, porque a gente pensa assim, estou na igreja, eu vou para o culto toda semana, eu vou para a minha célula, eu tenho ministério, mas acontece que a gente precisa entender que é o nosso coração. O que a gente faz é uma consequência do que está no nosso coração. A gente não pode fazer porque está na nossa agenda. A agenda até ajuda, viu, minha gente? A agenda me ajuda a acordar cedo, a estar aqui com vocês, mas preparar durante a semana não está na minha agenda. Ele fica comigo o tempo todo. Se eu for caminhar, eu estou pensando nisso, né? Se eu estou tomando banho, eu estou pensando nisso, né? Se eu vou dormir, eu digo, Deus, me conta alguma coisa num sonho quando eu acordar. Então, a gente pensa nisso o tempo todo, e é aí que está o nosso coração. E aí ele falou sobre a porta estreita, né? Porque a gente, às vezes, tem a impressão de que é muito fácil, né? Caminhar no reino, mas não é. Às vezes, a coisa está ruim e a gente se desespera, né? Cadê Deus? Por isso tem a igreja, para estar junto e nos ajudar, nos dar suporte, muito importante. Mas também não é hora boa. A palavra diz, olha, é difícil um rico entrar no reino dos céus, porque a gente se esquece que a gente precisa de Deus. Então, se liga que a porta é estreita. Muitos vão tentar e não vão conseguir, né? Depois a gente viu o lamento de Jesus sobre o sofrimento que viria sobre Jerusalém. A gente não pode se esquecer de que Jesus está a caminho de Jerusalém, viu, minha gente? Essa narrativa aqui de Lucas é de Jesus a caminho de Jerusalém para executar o plano maior, né? E aí nós começamos em Lucas 14, com os versículos 1 e 2, onde é que Jesus está? De novo, na casa de um fariseu, e a palavra diz que é um fariseu importante, viu? Não era qualquer um, não, era um dos chefes dos fariseus, né? Num sábado, e esse povo escrutinando Jesus. E aí você se pergunta, mas Jesus só vivia na casa dos fariseus, né? Que ele brigava na rua e depois ia para a casa deles, né? Olha, a palavra diz, eu pensei esse versículo aqui de 2 Coríntios, 2 Coríntios 3, nos versículos 2 e 3, diz assim, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Minha gente, preste atenção, talvez você seja a única Bíblia que alguém vai ler. Você, talvez, seja a única Bíblia a que alguém vai ter acesso. Alguém que não teve a oportunidade, né, de crescer num lar cristão, e que as pessoas ignoram, simplesmente ignoram a existência de Jesus. Às vezes, as pessoas até crescem numa aversão à igreja, porque tiveram uma experiência ruim, ou alguém que eles conhecem teve uma experiência ruim, porque a igreja, a gente já sabe, ela tem joio e tem trigo, está tudo misturado, e as pessoas, às vezes, olham para uma plantinha de joio e dizem, a igreja é horrível, esse negócio não serve, isso aqui não é para mim, né? Esse negócio é terrível, tem melhor lá fora, ou igual lá fora. E a gente precisa ser aquela Bíblia que quem está ao nosso redor está lendo. Aí eles podem pensar assim, quem é você, né? O que você tem? Eu vim para Cristo assim, olhando pessoas ao redor e dizendo assim, eu quero que essas pessoas têm. Eu não sei o que é que elas têm, mas isso que elas têm, eu quero para mim. Eu quero para mim. A minha Bíblia foram pessoas ao meu redor. E aí depois eu vinha conhecer aquilo que elas carregavam. Mas primeiro eu li naquelas pessoas, né? E a gente vê nesse início de Lucas 14, esse trecho de Lucas 14 é bem interessante, porque ele só tem no livro de Lucas. E o versículo 2, ele fala que à frente de Jesus estava um homem doente, com o corpo inchado. Na verdade, o texto original, né, que foi escrito em grego, dizia
hidropsia, é uma palavra técnica, né? Que é uma doença, talvez só Cacá entenda aqui, né? Quando você começa por aí. Aí ele falava hidropsia, que é a retenção de líquido no corpo. É muito interessante, porque a gente já falou aqui, Lucas era um médico, Lucas era o único dos evangelistas, né, que não era, ele não foi apóstolo, minha gente, ele foi um seguidor de Paulo, então ele já entrou na história mais tarde, e a gente vai ver outro assunto referente a esse aqui, mas é interessante porque ele comentou essa história que talvez os outros, né, não achassem relevante, ele achou relevante. Olha, Jesus não cura só lepra, porque a gente fica pensando assim, ele vai curar o câncer, isso é um milagre. Jesus cura a hidropsia, ele cura a dor de cabeça, né? Não é só a mulher encurvada, ele cuida de cada coisa. Se você tiver um resfriado, ore, porque ele quer lhe curar. Ele quer lhe curar de qualquer doença, né, que seja. E aí nós prosseguimos nos versículos 3 a 6. Jesus ainda está lá, e os versículos 3 e 4 dizem assim: Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei, porque ele sabia que eles estavam lá observando, né? Jesus perguntou: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Acabou a ação daquele homem ali. Era só isso, né? E eu fico pensando assim, como é que esse homem foi parar na casa de um fariseu importante, sentado bem à frente de Jesus? Fala sério, né? Provocação. Às vezes a situação está armada para ver, né? Para um teste da sua reação. E a gente tem que estar preparado para reagir como um cristão, né? Reagir como... Porque a gente está... Queira ou não queira, minha gente, você sabe que a gente está na Berlinda. A gente está na Berlinda, né? As pessoas dizem assim, ai, crente ainda faz isso, né? Assim, aí as pessoas ficam assim, ó, tenha calma, Jesus ainda está trabalhando, né? A obra não terminou em mim, mas a gente precisa buscar, né, essa santificação por aí. E aí, o que aconteceu, né? Jesus percebeu a intenção daqueles fariseus e Jesus confrontou aquela posição deles. Ele disse assim, eu não estou aqui inocente, não, vocês olhando para mim e achando que eu não estou sabendo que vocês, né, estão me observando. Mas assim mesmo, Jesus curou aquele homem, né? E ele retomou aquele assunto da cura no sábado, da cura no sábado. E eu insisto nisso porque Jesus está insistindo, né, no texto que o Espírito Santo colocou aí, né, para Lucas, porque a coisa importante do cumprimento da lei é o coração por trás disso. Então, eu não vou cumprir, eu não vou buscar ao Senhor, porque eu sou obrigada a buscar o Senhor, porque a regra diz que eu devo buscar o Senhor. Eu vou fazer isso por amor a Ele, por amor, porque eu quero estar com Ele, porque isso é bom para mim, né? E Jesus questionou, olha, como é que estão os seus valores aí? Se o seu filho cair num poço, você vai deixar ele lá? Você vai deixar ele lá? O que eu estou dizendo de não trabalhar no sábado é para você separar o dia para mim, mas isso não quer dizer que você não possa fazer alguma coisa que é uma emergência. Eu quero seu coração, eu quero você pensando o tempo todo. Na hora que você está tirando seu filho do poço, você está dizendo obrigada, Senhor, porque tu está me ajudando a resgatar, né, meu filho do poço aqui. A gente tem que estar com isso o tempo todo, né? Ali. Os fariseus ficaram sem resposta, porque eles não entendiam isso, né? Qual era a intenção da lei. E aí, prosseguindo, eu acho que esse é um dos temas mais importantes desse capítulo 14. Minha gente, a palavra diz para a gente se humilhar para ser exaltado. E aí tem uns versículos, eu não sei se você leu antes, né? Eu vou ler aqui esses versículos 8 a 11. Eles dizem assim, quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. E aí, se for assim, aquele que convidou, ele convidou os dois, né? Ele vai dizer a você, dê um lugar a esse. Então, humilhado,
você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga, amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Por que eu li isso aqui? Porque esse é um assunto que não está nos outros, nos outros evangelhos. Só Lucas fala aí, não é só por causa da hidropsia, né? Só ele fala esse trechinho daqui. E eu queria lembrar a você que a palavra de Deus ela é completa, né? Ela é completa. E aí, em Salmos 75, nos versículos 6 e 7, ele diz: não é do Oriente, não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha um e exalta outro. Deus quer Ele mesmo dar honra a você. Ele quer Ele mesmo exaltar aquilo que você fez, aquilo que você é, né? Ele exalta as pessoas, ele sabe qual é, né, o coração de cada um. E aí eu quero dizer a vocês assim, esse assunto, como eu falei, ele está só aqui, né, essa narrativa desse momento na casa desse fariseu importante, embora sem nome, né? Mas olhando, eu fui olhar mesmo, né? Esse trecho está em Marcos e Mateus? Não está. Em compensação, em Marcos e Mateus, tem aquela conversa, lembra daquela conversa de João, os dois filhos de Zebedeu, né? João e Tiago, pedindo a Jesus, olha, será que dá para a gente sentar à tua direita e à tua esquerda? Quer lugar de mais honra do que isso, né? Então, vocês sabem, a gente falou antes, né, que Lucas, ele é um evangelista, mas ele não era hebreu, e ele não era apóstolo, minha gente. Ele não era apóstolo, ele andou com Paulo, ele não andou com Jesus. E ele fala mesmo, olha, tudo que eu estou escrevendo aqui foi de testemunhas oculares, mas Lucas, ele não conta aquele fato, né, que aconteceu ali entre João e Tiago e Jesus, só Marcos e Mateus que contam essa história. Porque vocês lembram que aí Jesus falou para eles, olha, esse negócio de o lugar que vai sentar, quem vai julgar é meu pai que designa os lugares. Mas aquele que quiser ser o primeiro no reino, ele deve ser aquele que serve mais. Esse deve ser o nosso objetivo, servir mais. E aí deu aquela confusão, porque os outros apóstolos, eles ouviram aquilo, né? E eles começaram a reclamar, né, da postura de Tiago e de João, querendo, né, reservar para si os melhores lugares. Aquilo deu um bruçu lá, mas aí Lucas fica fora dessa história. Lucas não conta aquela história, mas ele conta essa. Né? Então, você escolheu ler o livro de Lucas, você não vai perder o seu recado a respeito de humildade. Que Deus quer Ele mesmo exaltar, mas Ele diz para a gente guardar o nosso galardão no céu. Ele diz assim, você faz alguma coisa por alguém e você recebe o seu louro, o seu reconhecimento aqui, agora você já recebeu o que merecia, mas lá em cima, né, se você não receber aqui, você vai receber, melhor guardar o seu galardão no céu. E a história segue, né? Já que a gente está falando em lugar de banquete, a história segue. Lucas pega essa veia e vai contando agora uma história que é muito narrada e incrível, como você acha. Você vai no YouTube, tá cheio de pregações em cima dessa historiazinha aqui do banquete, porque ela é muito clara. Vamos pescar esse negócio aqui. Nos versículos 12 a 14, a palavra diz assim: então, Jesus disse ao que o tinha convidado, quando você der um banquete, agora é outra postura, vê? Antes ele estava falando daquele que foi convidado para o banquete e chegou onde é que ele devia se sentar. Agora ele está falando para quem oferece o banquete, quem está fazendo, né, a oportunidade, quem está fazendo a situação. Então, Jesus disse ao que o tinha convidado,
Quando você der um banquete, um jantar, não convide seus amigos, irmãos, parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. A história da recompensa, que eu falei há pouco. Mas, quando você der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. É aí que a gente quer receber a nossa recompensa. Não que a gente vá agora fazer um banquete. Fazer um banquete significa criar uma situação, né, de favorecer pessoas, né, de fazer pessoas se sentirem bem. A gente não vai fazer isso, nem servir, nem cuidar, porque a gente quer um tesouro no céu, porque a gente quer uma retribuição depois que a gente for ressurgir, mas a gente quer verdadeiramente ser como Jesus, é isso que a gente quer. E aí fica a pergunta: que critérios você usa na sua lista de convidados, né? Às vezes a gente pode estar pensando assim, fulano fez isso, isso, isso por mim, então eu vou fazer isso, isso, isso por ele, né? Ou então eu vou querer, quem sabe no futuro eu quero alguma coisa assim, então eu vou aqui fazendo, né, minha caminha com essa pessoa, aí eu estou com interesses, eu estou com intenções. E isso aqui não está dizendo assim, olha, faça uma reunião e convide seus parentes, não é para botar os parentes para fora de casa, de jeito nenhum. Mas o que a palavra está falando é para a gente não fazer coisas com intenção de receber uma recompensa, minha gente. Essa é a mensagem, né? Vê o que diz Filipenses 3:3. Diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Esse é o recado, essa é a intenção. É a gente estar trazendo honra para as pessoas, especialmente aquelas que não recebem honra, hora nenhuma, momento algum. Jesus, ele tinha esse olhar, e a gente precisa trabalhar, né? É um trabalho mesmo interior de herdar das pessoas, né? De Jesus, o olhar para as pessoas. Eu me lembro que eu era uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito desligada. Eu sou, eu sou muito desligada. Eu não me atenho às coisas, né? E eu já tive pessoas que disseram para mim: eu sou invisível. E eu falei, não, sem entender nada. Você chegou e não disse oi para mim. Aí eu falei, eita, desculpa, porque eu sou aquela pessoa que chega no quietinho, sento na minha cadeira, sento no meu canto, e Jesus me ensinou que as pessoas precisam ser vistas, né? E eu ainda tenho esse problema. Se você encontrar comigo e eu não falar com você, fale comigo e diga, eu sou invisível, porque eu vou dizer, eu fiquei muito chocada quando eu vi essa pergunta, eu fiquei... Mas realmente é importante a gente aprender a olhar para as pessoas. Eu tenho tentado fazer esse exercício de olhar para as pessoas, de falar. Eu comecei a falar com um cara que lavava meu carro regularmente, agora ninguém lava mais, é horrível. Ele se aposentou, e com esse negócio de pandemia, mas assim, eu comecei a conversar com essa pessoa, e é incrível o que isso trouxe, né? De eu aprender sobre a família dessa pessoa, sobre o que ele fazia pelos filhos, depois pelos netos. Então, assim, Deus foi ensinando, né? Que a gente falando com as pessoas se sentem muito valorizadas, né? Elas se sentem vistas e amadas mesmo. Então, vamos fazer isso. Eu acho que eu estou falando aqui comigo mesmo, preciso falar mais. Com as pessoas, eu falo muito com quem eu conheço, mas com quem eu não conheço, eu fico meio acanhada, na verdade, né? Parece que eu falo muito, mas eu ainda preciso crescer nesse aspecto, mas vamos fazer isso. E aí, ainda a respeito, né, de banquetes, a gente vê a parábola do grande banquete, né? Aí, no versículo 15, diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus.
E aí, em Apocalipse 19:9, diz assim: e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Ali estava havendo um momento de profecia, minha gente, o profético. Esse versículo 15 é uma anunciação do reino, né? E às vezes a gente fala no profético, aqui a gente não fala muito, né? Porque o tema é justamente o evangelho, mas no Novo Testamento, a gente está cheio de exemplos de profecias. A profecia no Antigo Testamento era a revelação do reino de Deus. E a profecia no Novo Testamento é o anúncio daquela revelação, porque a revelação foi feita, né? Ela veio dos céus para nós, mas as pessoas não estão cientes disso. Ela já está revelada, mas aí a gente diz que ela agora é iluminada. E é nosso papel estar proclamando isso, né? Na vida das pessoas, e essa é a palavra profética de hoje, né? A palavra profética dos dias atuais. E aí continua nos versículos 16 e 17 de Lucas 14, Jesus respondendo, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Se liga que agora é eu e você convidados aí para esse banquete, hein, minha gente? Na hora de começar, porque não tinha relógio naquele tempo, então ele tinha que sair anunciando ali, olha, ele enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois está tudo já pronto. A gente agora está botando um reloginho aí, né, para dizer que começa às 8 horas, cortesia de Rossana. Obrigada, Rossana. E aí, a história do grande banquete continua, né? Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. Minha gente, eu botei vermelho, botei grifado, eu queria botar um slide só com isso. Eles começaram, um por um, a dar desculpas. Olha as desculpas, minha gente. O primeiro disse, eu acabei de comprar uma propriedade, eu preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Como é que você compra uma propriedade sem ter visto? Na verdade, eu conheço gente que fez isso, mas porque confiava tanto em Deus, então não precisava depois deixar de conversar com Deus, de atender um convite dele para ir olhar a tal propriedade, né? Agora você já comprou. Aí outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Veja, são coisas materiais, são coisas boas, então não era alguma dificuldade, não era uma doença, não era uma situação de emergência, eram coisas boas, coisas materiais, e eles deram a isso maior prioridade do que o convite para o banquete celestial. Isso aqui representa o banquete celestial, né? E agora, veja o terceiro, ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Tinha acabado de receber uma bênção, a palavra está cansada de dizer, né? Quem encontra uma mulher tem uma bênção, recebeu uma bênção do céu. E aí ele diz assim, acabei de casar, não dá para eu ir. Esse não pede nem desculpa. Esse foi abençoado, nem desculpa ele pede. Então, assim, é complicado, porque a gente negligencia o convite do Senhor. Essas pessoas representam a nós, então vamos prestar atenção. Como a gente tem respondido ao convite para o banquete no reino de Deus, né? O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente pelas ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos, esses que estão em deficiência, porque parece que a gente precisa estar na miséria para estar recebendo o convite, né, de Deus e aceitando. E agora continua, presta atenção, minha gente. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então, o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Minha gente, só um instantinho, eu me lembrei de tomar água.
Minha gente, às vezes a gente precisa ser obrigado a entrar no reino de Deus, a dizer sim ao convite, porque a gente é tão difícil, porque a gente não entende o quanto Deus é bom, o quanto esse convite é valioso. Mas ele se esforça, Deus se esforça para vir atrás de nós. Isso é o esforço, representa o esforço daquele que promoveu o banquete, né? Nosso Pai Celestial, ele às vezes dá um puxão de orelha, ele dá uma forçação de barra para que a gente possa entender que o convite é bom e o convite é para nós, né? Não é porque eu sou manco que eu não posso ir, não é porque eu sou pobre, porque eu sou cego, porque eu sou aleijado, e eu sou, né? Mas é muito importante que a gente entenda que o convite é para nós, mas que ele é para ser aceito, porque o nosso Senhor, né, o nosso Pai Celestial, ele quer que a casa dele, diz, eu quero que a minha casa fique cheia. E eu não sei onde mais na palavra eu tenho visto assim, minha, né, minha, o Deus tomando posse daquilo, é a minha casa, eu quero que ela fique cheia. Cheia de quem? De nós, né, os aleijados, os cegos, os pobres, os pecadores. E aí nós partimos para outro assunto muito, muito, muito importante: o preço do discipulado. A gente é chamado, a gente sabe, né, para seguir a Jesus, seguir a Cristo. E ele disse, né, na grande comissão: ide, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, né? A gente precisa batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas a gente precisa fazer discípulos. A gente precisa ensinar aquilo que a gente tem aprendido. Esse é o princípio do reino. Eu fico pensando, nós estamos em 2022, faz cerca de 2.000 anos, mas mais, com certeza, mais de 2.000 anos que essa mensagem vem sendo transmitida de discípulo a discípulo, de discípulo a discípulo. Quando a gente lê Timóteo, tem muita coisa, né, que está representada ali, né? Paulo passando para Timóteo, e é importante que a gente entenda que a palavra de Deus, ela é entregue a nós, para que nós possamos levá-la adiante com a maior autenticidade possível, porque às vezes a gente quer enfeitar, a gente quer mostrar um Deus bonzinho. Ele é bonzinho, na verdade ele é bonzão, mas a gente precisa apresentar o Deus todo, né? Porque alguém fica pensando, Deus é bonzinho, ele é bom, ele vai perdoar, né? Fica pensando assim, eu vou pecar o que eu posso, porque depois ele vai perdoar do mesmo jeito. Cuidado aí, porque ele é justo, porque o seu tempo pode acabar. A mensagem tem que ser inteira, completa, sem rasuras, e tudo isso é necessário, né, que a gente gaste um tempo, que a gente invista discipulando pessoas. Isso é um projeto que a gente tem na nossa igreja, e eu gostaria que você buscasse em 2022 se envolver com esse projeto. Se você ainda não está envolvido, envolvida, que você procure ser discipulado e discipular, né? Duas coisas: é receber isso de alguém que já caminha mais tempo que você, que conhece essa palavra com mais solidez, e a partir desse conhecimento levar a outras pessoas. Isso é um princípio do rei. Não é porque um é sabidão e o outro é incompetente, de jeito nenhum. A palavra de Deus, ela é para todos, e totalmente acessível, porque é o Espírito Santo de Deus que ilumina, mas ele gosta de usar a nós, os homens, para isso, né? Então, vamos se ligar nessa história que a gente está vendo aqui agora no capítulo 14 de Lucas, né? Já para o finzinho, versículos 25 a 27. Diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, né, para a multidão, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Gente, primeiro ele disse: sejam discípulos, façam discípulos. E agora ele está dizendo como é que você não pode ser discípulo.
Você não pode ser discípulo se você aceitar o convite e dizer, sim, eu quero, mas não sabe qual é o preço do discipulado. A porta é estreita, a gente já viu esse anúncio semana passada. Então, a gente está pensando assim, é o seguinte, de vez em quando a gente faz a reunião, a gente tem um ministério, quando a gente pode, a gente vai, né? Quando não atrapalha muito a nossa vida, a gente comparece. E aí, quando chega no fim do ano, a gente tem a nossa confraternização e a gente se sente bem a respeito de nós mesmos, né? Mas esse convite, ele requer duas coisas, minha gente. Primeiro, prioridade. Acima de pai, de mãe, de filho, de família, essa coisa que a gente tem mais apegado, né? Mais achegado a nós, né? Nada é mais importante do que ele. Nada é mais importante do que Jesus. Eu tenho duas filhas que eu amo, amo, amo de paixão, mas elas sabem, depois de Jesus, até porque Jesus cuida delas, né? Agora estão lá longe, não posso fazer nada por ela, mas Jesus pode, ele pode, né? Então, entrega, tá aí, Senhor, tu cuida delas e eu cuido dos teus. A gente tem esses negocinhos assim. Esse convite, além de prioridade, ele requer entrega, um compromisso total. E aí não quer dizer assim, eu vou largar o meu emprego e vou fazer isso. Às vezes, né, quando ele chama você para um compromisso em tempo integral, ele pode fazer isso com você, mas, em princípio, o que isso significa é, independente de dor, independente de tristeza, independente de desapontamento, Deus deixou, né, permitiu que eu ficasse doente, que o outro ficasse doente. Às vezes você perde uma pessoa amada, né, um amigo querido. Tem gente que fica machucado com Deus, magoado com Deus, mas entenda, a gente está num lugar, né, que jaz no maligno. Deus, a última coisa que ele quer é a morte. Na verdade, ele mandou o filho para vencer a morte. Para vencer a morte. Então, Deus não traz a dor, ele não traz a doença, ele não traz a morte, mas ele quer que nós sejamos, junto com ele, instrumentos contra a dor, contra a morte, contra a tristeza, contra a depressão. Ele quer que nós sejamos, juntamente com ele, instrumentos disso. Isso significa uma entrega, um compromisso. A gente tem que entender que ele escolheu operar através de nós e nós precisamos nos dispor. Às vezes não é confortável. Às vezes você precisa sair de casa numa hora que você queria estar descansando. Às vezes você precisa ir na chuva quando era melhor estar em casa. Mas você, na hora que você vai, na hora que você faz, você sente que a gratificação no seu espírito. Você sente como você fez algo que tem significado eterno, né? Que a gente vive muito, muito na limitação das nossas vistas, do nosso sentimento, como eu me sinto, estou com frio, estou com calor, eu estou cansada, eu estou triste, né? Deus diz assim, olha, o teu compromisso comigo, ele é acima de todas essas coisas, a gente precisa aprender a se comprometer com o Senhor, né? Na medida em que ele coloque para nós, né? Um alvo, ele coloca um direcionamento. Ele não quer o nosso sacrifício, mas ele quer misericórdia. Ele não quer que a gente fique passivo, né? Jesus não veio caminhar na terra, ele não fazia passeios turísticos, ele fazia missões. Então, vamos entender que o discipulado, ele tem um preço, né? Ele é uma responsabilidade na nossa vida, mas ele é um compromisso com Deus. É muito bom você ter compromisso, minha gente. É você fazer parte, né? Pertencer à Igreja de Cristo, é ser seguidor de Cristo. A gente, às vezes, acha bonito, né? Eu pertenço a essa igreja. Aí alguém diz, eu conheço essa igreja. Papai, isso, eu sou de lá, né? Eu vi aquele pastor falando, tarará. Isso, é beleza, né? Mas aí a gente tem que dizer assim, então, vamos nós, vamos fazer, vamos junto, né? A gente tem que fazer a nossa parte também, pegar os gatilhos que Deus nos dá, as oportunidades que Deus nos dá e prosseguir, né? Veja a continuação dessa história do discipulado nos versículos 28 a 33. Às vezes eu coloco esses versículos aqui, minha gente. A gente pode ler em casa, eu
convido a você a ler sozinho isso, mas às vezes tem alguns trechos que parecem não conter uma mensagem, quando essa mensagem é uma mensagem de vida, sabe? A palavra diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Às vezes a gente deixa projetos no meio do caminho, mas esse não é o plano de Deus para a nossa vida. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Às vezes é capaz, mas tem que planejar, né? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. A história do discípulo continua. Vocês estão vendo? Parece uma viagem, né? O cara está falando de guerra, de construir prédio, né? Parece um negócio assim, mas ele está falando de um projeto, e um projeto grande. Vocês estão entendendo isso? É um projeto grande, um projeto de rei, um projeto de uma indústria de engenharia, é o projeto da nossa vida. Minha gente, hoje é dia 2 de janeiro, dia que a gente está gravando isso aqui, e a gente vivendo, né? Esse momento é 2 de janeiro de 2022. É aquele momento que a gente planeja, né? Esse ano vai ser assim, esse ano eu vou fazer isso. Eu quero, em nome de Jesus, instar você, não é lhe convidar, né? O convite vem dele. Eu quero lhe incentivar a ter um compromisso com Jesus, sentar e pensar nas minhas horas. Eu tenho as minhas atividades. Que horas eu vou separar para Jesus? Que horas eu vou realmente me comprometer a estar lendo a palavra, a estar conversando com ele? É um compromisso, minha gente. A gente marca uma hora com o médico, a gente marca uma hora com um amigo, com um cafezinho. Marque uma hora para estar com o Senhor. Uma hora você gosta do apegando-se, comprometa-se com apegando-se. Não comigo, não com Kátia, não com o evento, mas com Jesus. Ele está falando com você. Fale com o Espírito Santo. Espírito Santo, me guie, me oriente, me mostre o horário certo, adequado. Abra um lugar na minha agenda. Olha, Deus gosta de agenda, viu? Eu e ele, a gente conversa com a agenda. Eu sempre falava assim, me convidar para um evento. Vou olhar para a minha agenda. Se a agenda abrir, é para eu ir. Se a agenda não abrir, não é para eu ir. Deus ama a agenda, ele gosta de marcar horário. Ele saía de manhã sozinho, ia conversar com o Pai. Aquele lugar da agenda de Jesus estava separado para estar com o Pai. Eu quero instar você, eu quero lhe dizer que você tem um convite para estar com Deus mais tempo nesse ano e no resto da sua vida. Isso é alguma coisa que se constrói. Eu confesso a você que no começo você pode se sentir estranho, né? Sem ter o que falar, às vezes, não, eu estou aqui, né? Eu vou cumprir esse lugar, e você não sabe o que falar. Isso é igual você encontrar com alguém no elevador, né? Você acha uma pessoa uma vez, ai, bom dia, boa tarde, você fala da temperatura, você fala da pandemia, você fala de coisas genéricas, né? Você fala do trânsito, mas se você sentar e conversar com aquela pessoa, de repente você vai, hoje eu estou chateado por causa disso que aconteceu, ou então, meu Deus, eu estou precisando separar um tempo para fazer uma dieta, né? Comi foi muito nesse Natal, nessas festas. E aí a conversa vai ficando mais pessoal, vai ficando mais íntima. E depois você vai ver que aquilo que você colocou diante dele, ele resolveu de um jeito que você não esperava. E você vai começar a ver como essas conversas com Jesus, elas realmente têm efeito de reino, né? De reino na sua vida. Você vai ver que as coisas não caminham do mesmo jeito, porque ele é Deus sobrenatural. E na hora que você abre espaço para ele na sua vida, o sobrenatural começa a acontecer na sua vida. Muitas vezes parecendo natural. Muitas vezes parecendo natural. Então, assim, eu não sei
Assim, quantas vezes, eu não sei contar quantas vezes eu coloquei alguma coisa diante de Deus, aí você chega e pede alguma coisa, e às vezes você pede, eu não gosto desse negócio de chegar para pedir, não, você pede no meio da conversa mesmo, e aqui o que acontece? Aí ele faz verdade, alguma coisa que ele diz na palavra dele, ele tem para nós muito mais do que pedimos ou pensamos, né? Ele faz coisas muito maravilhosas na sua vida que você não conta, eu não tenho tempo para falar para aqui das coisas que Deus tem feito na minha vida, mas eu quero convidar você e instar você, né? Eu quero ser um daqueles servos que diz assim, traga eles, obrigue-os a vir, porque eu quero a minha casa cheia. Eu quero instar você a sentar hoje, não é amanhã nem depois, uma hora dessas, não, hoje, apesar dos seus compromissos, né, de domingo com a sua família, coloque importância nisso e sente e planeje com Deus. O que você vai fazer? Coloque metas. Eu vou conseguir alcançar essa meta com a sua ajuda, Senhor. Conte com a ajuda dele. Uma meta de entrar na célula, se você não tiver, ou comparecer, se você não comparece tanto. Uma meta de ter um ministério no qual você vai empregar o talento, o dom que Deus colocou na sua vida. Se comprometa com ele para estar presente em algum momento, separado só para ele falar com você no seu ouvido. Ele fala com você pessoalmente. Enfim, né? Vamos para frente. A gente precisa permitir que o Senhor faça o que Ele quiser para transformar as nossas vidas. Isso é um compromisso, né? E aí, um alerta importantíssimo ficou aqui. Ai, meu Deus, como eu tenho dificuldade para esse negócio. Pronto. Vou fazer assim. Não podemos ser seguidores mornos. A palavra diz assim, em 14, já o finzinho, isso é o fechamento de Lucas 14. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa palavra final, essa sentença final, um alerta, minha gente. Você tem ouvidos para ouvir? Ouça o que Deus está dizendo. Ouça o que ele está dizendo. Você precisa ter sabor, você precisa dar gosto à vida das pessoas, um gosto celestial, né? Um cristão, ele tem que ter a natureza de Cristo e exalar essa natureza, onde quer que ele chegue, chega a presença de Cristo. Seja isso, tenha esse alvo na sua vida, de ser a presença de Cristo, onde quer que você se encontre. Amém? Então, só repassando aqui rapidinho, para refrescar as mentes aí de vocês, para a gente conversar um pouco daqui a pouco. Aquilo que eu resgatei, né? De 2 Coríntios 3, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Veja-se como uma carta do céu para a vida das pessoas. Você não precisa falar com as pessoas, mas elas vão estar ali observando, assim como aqueles fariseus observavam Jesus, e Jesus ia a eles para ser observado. E aí ele fazia o que faria na presença deles, né? O que faria na ausência deles. Ele sabia que eles estavam observando, né? Iam criticar, mas ele dizia, é assim que é para ser honesto, né? É para ficar no seu lugar da fila e não furar a fila, é para pagar o seu imposto, é para fazer as coisas certas, é para amar, é para dar de si, né? Esse é o meu testemunho, é isso que eu tenho de mensagem do reino para você. Lembrando, Jesus, mais uma vez, critica a hipocrisia, o fazer por fazer. Não faça porque espera-se isso de você, né, como um cristão que frequenta a igreja, né, que você tem uma atuação, que você... Não, que isso venha de dentro de você, do seu coração. Mais uma vez, lembra que Jesus ensina que nós devemos nos humilhar para que ele nos exalte, né? Nós não devemos estar buscando reconhecimento, exaltação. Olha,
Nosso reconhecimento, nosso galardão é lá no céu. Esconde o que você fez. Não põe o teu nome lá em cima, não. Às vezes não é o acento, né? É assim, feito por Cátia Guimarães. Para com isso. Não é nem apegando-se à Igreja de Cristo. Trabalhe no nome de Cristo, porque é Ele. Se acontecer alguma benécia, minha gente, veio dele. Não tome o louvor que pertence a Ele. Depois, sobre o preço do discipulado, prioridade e entrega, né? A gente precisa dar prioridade às coisas do reino. E sejamos o sal que salga, né? Tenhamos a natureza de Cristo, não sejamos crentes mornos, né? Que não traduzem a natureza de Cristo. Amém? Amém. Então, vamos lá, vamos estar agora conversando com vocês. Doida aqui para mudar os stop share. Aqui, achei. Vamos nós. E aí, como é que vocês estão, minha gente? Olá. E o pior é que, assim, todo mundo de janela fechada, boa, Benê e Aninha, porque quando chega no YouTube não aparece ninguém, só aparece quem está com a telinha aberta, então fica aquela coisa bem minguada, assim. Abram aí suas telas, falem conosco. Deixa eu abrir aqui o meu alto-falante. Vamos lá. Estamos Oi. Aqui, cara. Ok. Fale, Aninha. Não, vamos feitosas. Eu sou feitosa, né? Isso, feitosa. Minha parenta, viu? Eu achei tão propício essa passagem do banquete, né? Do capítulo todo que você leu, assim, me chamou a atenção. Hoje, esse convite, né? O pai... Eu vou trazer para a nossa realidade, né? O Pai que enviou o Filho Jesus para fazer esse convite, né, a cada um de nós. E assim, no início de um novo ano, como foi bom ler isso, né? E pensar dessa forma, pensar que o convite ainda está valendo, não ficou lá naquela parábola lá atrás, né? O convite é para hoje, há um banquete a ser desfrutado, há um convite, e a gente só precisa dizer sim, não precisa vestir uma roupa nova, não precisa ter um título, não precisa, sabe, de sacrifícios, não precisa de, sei lá, matar um animal, dar sangue, não precisa de nada, só precisa dizer sim, e a gente entra e faz parte desse banquete, e isso encheu meu coração nessa manhã, sério mesmo, sabe, de, assim, ai Deus, que bom que ainda dá tempo, que bom que ainda nós temos essa oportunidade de dizer sim, Pai, eu quero fazer parte desse banquete, né? E chamar os outros também. E aí entra a questão do discipulado, né? Convidar outros. Isso mesmo. Fala, Marcos. Não, eu gostei muito. Eu fiquei com a luta para entrar. Achei difícil encontrar. Talvez esse tempo todo sem acessar o site da igreja. Mas eu gostei muito de uma parte que você falou por exemplo, o exemplo de Jesus. Jesus, muitas vezes, ainda cedo, ainda escuro, ele se retirava para orar. E para aqueles de nós que tem uma história que orar, de um momento, era um saco. Que coisa... Depois de eu dizer, né, Senhor, me guarda, me protege, o que eu digo? Aí eu vi que Jesus passava horas, e a minha pergunta, há um tempo atrás, era assim, o que é que ele conversava? Sabe, para ficar tão interessante assim, mas a coisa que ele não levava os projetos como filho de Deus, mas como homem encarnado, né? Ele o filho de Deus encarnado, era homem, como diz lá em Filipenses, limitado. Ele não trazia os projetos deles para o pai. Ele ouvia do pai qual era o projeto. Eu acho que a gente comete muito erro de Senhor, eu tenho esse plano, abençoa isso, abençoa aquilo. E em vez de parar
e dizer assim, Senhor, eu quero escutar do Senhor o que é que o Senhor quer. E a gente pode ter surpresas interessantíssimas, né? O que é que o Senhor quer para mim? Jesus, ele se retirava cedo, e tem um texto que ele diz assim, assim como eu ouço, assim eu faço, assim eu julgo, né? Ou seja, prioridade para ele era escutar primeiro, escutar o Pai, dando o exemplo do segundo Adão, que o primeiro Adão escutou Eva e escutou a si mesmo. O segundo Adão, que é ele, escuta o Pai antes de qualquer coisa, né? Aleluia. E aquele final, no final, né? Ele está no Getsemane e diz, Senhor, se é possível... Eu tinha uma ideia. Exato, afasta de mim este cálice, mas seja feita, olha aí, a tua vontade. Esse é o moto de Jesus, né? A tua vontade e não a minha. Amém. A gente sabe, a gente não sabe qual foi a resposta do Pai, mas pela cruz, a gente sabe qual foi. Não existe, não existe, né? A saída é essa mesmo. Então, eu acho que Deus nos ensina. É muito difícil para a gente, porque a gente é tentado a levar nossos planos para que Deus abençoe. E não é essa a postura de Jesus, é ouvir do Pai e deixar que o Pai nos inspire com as suas ideias, o que é que ele quer fazer do reino. E aí é interessante, a gente vai ser surpreso com o que a gente pode fazer, porque os planos de Deus são sempre abençoados. Os nossos, às vezes, eu vou concluir com isso, às vezes Deus diz assim, Pai, abençoa essa coisa que eu trago diante de ti para que o Senhor abençoe. E se Deus tem senso de humor, ele dizia, meu filho, se eu te abençoasse com isso, ia ser uma desgraça para você. A minha resposta é não, sabe? Para o seu benefício. Para o seu benefício. Então, escute primeiro do Pai. É isso aí. Obrigado, Catinha. Amém. Valeu, Marcos. Narli? Bom dia. Eu achei interessante quando você falou de dar atenção às pessoas. E aí eu fiquei pensando, a gente hoje está aqui porque alguém deu atenção a gente, né? Então, assim, a importância de estar atento às pessoas é porque, muitas vezes, se alguém não tivesse tido atenção a nós, a gente poderia não estar aqui hoje. Então, a importância de estar atento é porque alguém foi atento a nós, né? E a respeito disso, assim, eu queria só dizer a vocês, lembra aquela pessoa que eu falei, né, que lavava meu carro, etc., um dia aquela pessoa foi operada, e eu fui visitar aquela pessoa no hospital, e adivinha, aquela pessoa estava saindo, estava sendo liberada, né, ganhou alta de uma cirurgia cardíaca, e ele não tinha como voltar para casa. E eu estava visitando ele. É assim o que eu quero dizer, assim, aí quando você entra, Deus faz a oportunidade, Deus faz, ele usa, né? O que você não pensou, acontece. Então, que a gente possa se disponibilizar somente. E aí você é veículo sem fazer esforço, sem planejar, sem fazer nada. Vai, Raquel. Ixi. Bom dia a todos, né? Já faz algum tempo que eu quero entrar no dia de culto normais de 10 horas, que geralmente é o horário que a gente vai, para arrumar menino, tudo fica bem corrido para mim, né? Mas, assim, foi muito interessante entrar hoje, né? Tudo é feito, como diz, ele direciona e a gente só está aqui para obedecer. Eu estava aqui, ia fazer as coisas, aí eu disse, sabe uma coisa, tudo é prioridade, vamos priorizar ele, né? E aí, importante. E eu vi isso, né, que a prioridade é ele. Eu tive um momento de muita intimidade hoje com Deus. Eu fui buscar meu esposo no trabalho, que ele trabalha à noite, né? E aí eu disse, eu vou mais cedo, porque eu quero caminhar, eu quero ver o sol, eu quero ter um momento. E botei o fone de ouvido e, né, veio um louvor que é a tua presença. E aí eu parei, que eu estava caminhando, parei, olhei para o sol, e ali eu só fiz agradecer a Deus pela presença dele na nossa vida, né? E aí paro, chego em casa, faço café e tal, aí veio, né, no WhatsApp, apegando as esculturas, eu digo, é hoje.
E aí eu só queria agradecer, porque ele só fez confirmar o que ele tinha me dito de manhã, né? Amém. Eu quero mais de ti, eu quero que você me priorize, né? São muitas as atividades do dia a dia, são muitas as lutas, né? As vitórias também imensas, e aí veio isso, né? Que eu possa ser usada, Senhor, para a tua honra e glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Cacá. Bom dia a todos. Esse capítulo me tocou muito, sabe? Porque, como você falou, né? Vocês já falaram, alguém fez conosco para irmos para a igreja. E o que mais me chamou a atenção desse convite foi o amor. Eu ver tanto amor nas pessoas, onde eu vivenciava um tempo totalmente eu desacreditava nesse amor das pessoas. E aí eu vi que o amor de Deus realmente transborda aquele filho amado, fiel, né? E assim, eu não quero ser uma crente morna. E Deus, ontem de madrugada, eu fui dormir mais de 2h30 da manhã. E tanto que me incomodou, já me deu tantos projetos para esse ano, sabe? E a maior dificuldade é acordar pela manhã cedo, mas eu vou acordar, porque é o alimento, né? A palavra que Deus tem tanto cuidado com a gente e levanta filhos amados como você, Kátia, por mais que a gente diga que não é para enaltecer, que a glória, a honra vem toda do Senhor, mas ele lhe usa para nos ensinar, né? Ele dá esse dom a você, essa facilidade de ensinar, e assim, aquela busca, porque eu tenho uma dificuldade muito grande ainda de deixar minha família em segundo lugar, sabe? Ele tem que trabalhar muito isso na minha vida, para eu poder realmente colocá-lo na hora que ele quer que seja só para ele. E eu creio que esse ano eu vou me dispor a isso, me colocar mais aos pés do Senhor, para que ele me use, porque ele já está me incomodando muito há muito tempo, e eu fico naquela, e aí, como é, como não é? E vamos em frente. Eu quero agradecer essa oportunidade que Deus está me dando, está nos dando, né, de aprender mais da palavra dele, e dele nos incomodar, né, para sermos bons discípulos. Amém. É muito importante que a gente entenda que Deus não disse para a gente abandonar as famílias, ele só disse que a gente deve ser prioridade, dar prioridade a ele, né? É muito importante que a gente entenda, prioridade o Senhor. Glória a Deus por tudo isso aqui, né? Já avançamos um pouco da hora. Pastor, estás aí para fechar a gente aqui? Estou sim, estamos aqui. Muito bom, gente, muito bom dia, que maravilha. Começamos mais um ano, começamos o ano apegando-nos às Escrituras, né? Isso é muito bom. Esse texto de hoje, né? Aliás, o livro de Lucas é um livro muito sedutor, né? Muito agradável. E, assim, como a Ana também falou no início, nesse capítulo 14, de uma maneira muito especial, chama a atenção a mim, é que Jesus ele se refere, por mais de uma vez, Cátia destacou isso, como um banquete, né? A gente convidado para o banquete, a gente dá um banquete, e no final o Senhor nos chama para um grande banquete. Ou seja, quando nós nos dispomos, né, nessa vida a entender o que é a vida abundante em Jesus, a gente precisa ver as coisas como oportunidades de banquetes, né? São banquetes, e não simplesmente uma reuniãozinha. Aqui é só um apegando-sezinho às Escrituras, é só uma reuniãozinha. Não. Tudo é banquete. A gente precisa ver na dimensão do banquete, né? De uma vida abundante. E eu queria só, antes de a gente orar e terminando também, destacar essa questão que a Cacá colocou, né? E isso é uma coisa que sempre traz muita dúvida às pessoas, essa questão de quando diz colocar Deus em primeiro lugar, e aí vem colocar a família, que Cacá botou assim de um jeito quase sofrido, né? Colocar a família em segundo lugar. Colocar em segundo lugar parece um negócio assim, desprezar, deixar para lá e tudo. Não. Colocar Deus em primeiro lugar não significa tirar a importância das outras coisas, não. É muito pelo contrário. A gente, quando coloca Deus em primeiro lugar,
a nossa família vai ter um valor muito maior. A nossa profissão vai ter um valor muito maior. As nossas relações vão ter um valor muito maior, porque Deus está inserido, inclusive, nessas relações. Então, colocar Deus em primeiro lugar é uma necessidade para que eu tenha essas relações muito melhor. Tá? Então, não significa deixar a família de lado. Não, é eu colocar Deus para que a minha família tenha a minha relação com Deus na família. Tá? Então, nunca pensem que colocando Deus em primeiro lugar seria desmerecer qualquer uma outra relação, não. Tá bom, gente? Vamos em frente. Então, vamos... Né? Hoje, a gente poderia, como a gente falou na semana passada, né? Podia ficar até mais tempo aqui. Hoje não tem culto de manhã, né? A gente podia até ficar aqui mais um tempinho, mas vamos seguir e quero convidar todos para logo mais à tarde. Hoje a gente vai ter uma ministração especial sobre visão para um novo tempo, visão para uma nova estação. Tá? Então, que a gente possa hoje participar do culto presencial ou online, seja como for possível, que a gente esteja lá juntos. Tá bom, gente? Então, vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, bendito seja, Senhor Deus, o teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos convida para um banquete. A tua presença é um banquete. Estarmos reunidos com a tua palavra é um banquete. Ó Pai, nós queremos sim, Senhor Deus, queremos viver essa realidade e ser como tu nos chamasse para ser um sal, Pai, para trazer preservação, né, para trazer sabor nessa vida. Então, vem, Espírito Santo de Deus, ministra ao nosso coração, de maneira que essa palavra nos traga, Senhor Deus, um novo modo de agir. Te agradecemos por mais um ano que tu coloca diante de nós, Senhor Deus, como uma oportunidade para vivermos intensamente tudo aquilo que tu tens preparado, que tu preparaste em Jesus para cada um de nós. Obrigado por cada família aqui, Senhor Deus, por cada vida que está aqui conosco. Queremos, Pai, viver o melhor que tu tens para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, né? Que nós possamos Amém. Ótimo participar desse domingo do banquete. Senhor para todos.